Estamos todos preparados para ouvir algo de Deus? E que em nome de Jesus Ele venha usar a minha boca para falar a alguém aqui nessa noite. Irmãos, essa palavra que eu separei para falar hoje, ela veio tocando no meu coração já faz uns dias. Eu estava conversando com meu esposo e aí eu fui pesquisar sobre esse texto porque algo me chamou a atenção. E aí eu sempre sou assim, quando eu estou conversando que alguma coisa me desperta a atenção, eu vou buscar, né? E aí eu vou falar sobre a história de Abraão. Está em Gênesis 12. Quem tiver a palavra e quiser acompanhar. Gênesis 12. Versículo 1 mesmo. Amém? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. No versículo 4 diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Só até aqui. Por enquanto. Essa palavra ela é muito conhecida. Quem aqui nunca já ouviu falar da história de Abraão e da promessa que o Senhor tinha para ele? Mas como hoje é dia das mães, eu quero chamar a atenção para a mulher dessa história, né? Que é a Sara. Por muito tempo, quando eu via as pessoas ministrando acerca de Abraão, eu enxergava Sara como uma pessoa, como eu posso dizer? Eu via ela como se ela não fosse um exemplo, porque muitas pessoas diziam assim, Sara estava escondida, e quando o profeta falava, ela ria e não acreditava que Deus era possível. Só que eu quero te tentar mostrar em outra expectativa a respeito dela, né? Em nome de Jesus, que eu consiga. A história fala que o Senhor entregou essa promessa para Abraão e ele levou a esposa dele para essa terra. Seguindo aqui, nesse texto, em Gênesis 12, no versículo 11, eu vou ler aqui para vocês. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. E quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Aqui, Abraão deu uma instrução para Sara, que antes se chamava Sarai. E ela, aqui eu já consigo ver uma coisa muito importante que Deus busca em qualquer uma que busque um relacionamento com Ele, que busque ter uma vida espiritual com Deus: a obediência. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que Sara obedeceu seu esposo aqui e falou do jeito que ele queria. Quando perguntaram, ela disse: eu sou a irmã dele. E aqui ela foi obediente ao marido. E por isso eles foram abençoados. Pela obediência dela, eles foram abençoados. E não mataram, que era o medo dele, né? Mas outra coisa também aqui muito importante, e é muito difícil para nós, me colocando nessa posição também, é que às vezes a gente pode pensar aqui: mas será que ele mandou a mulher mentir? E mentir pode? A palavra de Deus diz que ela era meia-irmã dele, né? Então, quando ele disse assim: diga que é minha irmã,
Ele diz assim, não diga que é minha esposa, só diga que você é minha irmã. O que eu aprendo com isso? Tem coisas que você sabe, mas que talvez em determinados momentos não seja necessário ser dito. É a sabedoria dela aqui em falar certas coisas que ela não estava mentindo, ela era irmã mesmo, ela era meia-irmã de Abraão. Mas ela escondeu, vamos dizer assim, uma coisa que era necessário não ser dita. Então, a sabedoria dela aqui foi de extrema importância, né? A obediência dela e a sabedoria dela de lidar nessa situação e dizer isso. Ela não estava mentindo. Ele em nenhum momento disseram, ele é o marido? Não, ela chegou e disse, esse aqui é meu irmão. Ela escondeu uma coisa. Não é que ela tenha mentido, mas ela soube usar o momento certo para falar determinada coisa. Então, muito difícil para nós, porque às vezes a gente, quando tem a razão, né, a danada da razão, a gente quer falar. E às vezes Deus fala, se cala, minha filha. Simplesmente. Fica calada para evitar certos danos. E Sara aqui, ela foi obediente e ela foi extremamente sábia. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filho? Aí Deus fala assim, lá em 4 vai dizer, então o Senhor lhes deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, ele estava achando que ia ser os servos da casa dele, né? Ele disse, o seu filho será gerado por você mesmo. Né? O seu herdeiro virá de você mesmo e não da sua. Então aqui houve uma confirmação da promessa que ele queria dar um herdeiro para Abraão, no qual dali nasceria as nações, né? Seria o pai de multidões, como a Bíblia chama. Deus fala isso. E Sara, quando Deus confirmou a promessa, já há muitos anos que ela havia, né, estado casada com Abraão, vinha muitos anos de casada e ela nunca teve um filho. E esse medo dela nunca ter gerado um filho fez ela tomar uma decisão que foi um pouco complicada, que é o que gerou muita confusão durante o casamento dela, que foi entregar uma serva para que seu marido tivesse relação, porque ela não podia ter filho, né? A palavra de Deus diz que eles já estavam juntos há muitos anos, né? Mais de 70 anos, era 90 e poucos anos e nada de ter filho, né? O Abraão, e aí ela vai e entrega a serva dela e fala, então, que você possa então ter filho, fazer com a minha serva, que eu tenha uma família através dela. Mas o Senhor queria ela. Só que aqui o que eu vejo, e a nossa dificuldade é enxergar a nossa vida através dos olhos de Deus. Deus, Ele quer algo com a gente, nós, mulheres. Só que às vezes a gente, por pequenez nossa, não acreditamos no tamanho do chamado que Ele tem para a nossa vida. A gente não acredita que seja tão grande o que Ele tem para a gente. E eu me lembro aqui, trazendo um exemplo para mim. Quando eu estava num culto lá, ainda morando em Brasília, com meu esposo, um pastor falou assim, vocês vão... Falou para ele, né? A revelação foi para ele. Falou assim, você vai sair levando a palavra de Deus para lugares que você nem sonha pisar seus pés. E aí eu olhava para ele e falava assim, mas quem será a mulher dele que vai acompanhar ele nessas viagens? Porque eu não me via, infelizmente, naquela época, não me via capaz de aceitar tamanha responsabilidade, porque mulher de pastor é pastora, amém? É para pegar o cajado junto. Deus não quer ninguém pegando sozinho, não. Quando levanta um numa casa, é os dois. Então, quando meu marido recebia aquela profecia, eu falava, meu Deus, quem será que vai estar junto com ele? Será que sou eu? Eu vou ter essa responsabilidade todinha para estar ali do lado? E olha aqui eu, né? Glória a Deus. Do mesmo jeito, Sara não enxergou nela o que Deus via. Ela achava que Abraão ia ter os filhos, ia ser pai de multidões, mas não ia ser com ela.
ela não conseguia enxergar o potencial que Deus via nela. E aí, quis fazer do jeito dela, né? Quis dar um jeito. Entregou a serva, gerou confusão, não deu certo. Deus falou, não é esse daí, Abraão. Não é esse daí, não. O que eu vou te dar vai ser filho da tua esposa. Vai ser filho de Sara. Então, eu acredito que Deus quer fazer muita coisa na sua casa e nas nossas casas. E que Ele vai usar você. Amém? Ele vai usar você. E Ele ainda não entregou o que Ele prometeu, porque Ele está esperando você tomar atitude. Porque Sara tomou atitude, só que ela foi tomar a atitude errada, né? Deus queria o posicionamento dela, que eu acho muito interessante. Ela foi chamada de mãe das nações, ele foi pai de multidões de nações também, mas só ele foi chamado de pai da fé. Por quê? Porque ela foi com pouca fé. Ela não teve a fé de acreditar naquele chamado que ela tinha também. Não era só dele. A promessa era para eles dois. Vai ser dela. Amém? Vai ser por ela, vai ser através dela. Eu vou usar ela. Amém? E aqui o que mais me chama a atenção é porque Deus muda o nome dela, assim como mudou de Abraão. E aí eu sempre gosto de pesquisar para saber. Deus tirou Sarai e botou Sara. E aí eu fui pesquisar, eu disse, mas o que será que significa Sarai e Sara? Né? Por que Deus mudou? Sempre Deus muda um nome porque tem em cima um significado, né? E eu fui procurar. E aí eu pesquisei na internet que significa o significado, né? Hebraico. A palavra Sarai significa minha princesa. Amém. E Deus muda minha princesa para Sara. E Sara significa o quê? Alguém sabe? Princesa também. Só que agora não é mais minha princesa. É princesa. Aí eu falei assim, mas oxe, é a mesma coisa. Deus mudou a mesma coisa. Só que aí quando você pesquisa o nome Sara, o significado está lá. Princesa, dona, senhora, dama. Quando você chama uma pessoa, um exemplo. Minha princesa, o que é que vocês imaginam? Uma criança, uma adolescente, uma menina jovem. Uma pessoa imatura. E quando você chama assim, senhora, quando você chama assim, dona, você dá uma autoridade para essa pessoa, não é? Uma certa experiência. E o que Deus está querendo dizer aqui, o que me veio a mim, a questão que Deus queria de Sara era a maturidade. Apesar dela ter 90 anos, Deus precisou mudar o nome para ela ter a maturidade que era necessário. Então, o que Deus estava querendo dizer aqui, deixa de ser pouca fé, deixa de ser imatura, de não acreditar no que eu tenho para você e passa a acreditar, seja senhora da sua casa. Tome posse do que Deus te deu. Amém? Não queira substituir por achar que você não é capaz. Por achar que, isso daí não é para mim, não. O que era mais difícil nessa mensagem de Sara e Abraão, que eu acho, é o tempo que eles esperaram para ter o filho. Deus deu a promessa há muitos anos. E um exemplo que eu tenho é desse daqui. Eu recebi a promessa que eu teria meu filho em 2018. O profeta falou para mim, meu esposo, que eu teria um filho. Na verdade, teria dois. Ele falou, vai vir um aí, depois vai vir outro. E aí, eu recebi em 2018. Eu fiquei ano e ano, mas meu esposo, nada de vir, nada de vir, nada de vir. E eu falei assim, posso ter não. Vamos pensar de outras formas, quis até adotar, pensar assim, adotar. Eu digo, não, acho que nós não vamos ter filho, não, é mentira isso aí. Não vai vir. Então, se tipo assim, Caleb veio nascer em 2021, ano passado. Amém.
E de 2018, que foi o ano que eu recebi a profecia, né? Para 2021, eu já achei que era impossível ter filho. 4 anos esperando. Imagine Sara, o tempo que fazia que ela esperava pela promessa que tinha dado a ela, mais o esposo. Então, para ela já tinha dito, eu não posso mesmo, né? E isso foi muito difícil para ela esperar. Mas o Senhor queria isso. Foi necessário que ela amadurecesse na fé, na caminhada. Ele esperava que ela tomasse uma posição de senhora, de dama, de rainha da sua casa. Que ela parasse de temer as coisas. A palavra de Deus diz que quando aquele sacerdote chega na casa deles e confirma a palavra: ei, vocês vão ter um filho daqui a 1 ano. Ela ri lá de trás da porta e diz assim: mas como é que pode? Esse tempo todo Deus não me deu antes, vai me dar agora. Não vai dar conta, não vou dar mais conta não. E aí o profeta fala: por que você está rindo aí, dizendo que não pode? Será que alguma coisa é impossível para seu Deus? E ela tem medo. A palavra de Deus diz que ela tem medo. E que em nome de Jesus, se eu estou aqui hoje, é porque Deus tirou esse medo. E eu creio que Ele pode tirar de qualquer um aqui. Deus tira o medo. E muitas vezes a gente sente medo. Senhor, eu não vou dar conta, Deus. Isso aí não é para mim. Essa promessa não vai ser para mim. Você tem medo. E se chegar essa responsabilidade na minha mão, o que é que eu vou fazer? Mas o Senhor vai tirar o medo, amém? Vai tirar o medo que proíbe, porque o medo paralisa. A palavra de Deus fala que quem tem medo, muitas vezes, né? Que as pessoas ficam paralisadas pelo medo. E que em nome de Jesus, Deus esteja quebrando essa paralisia. O Senhor vem e se cumpre. Depois de que ela tomou essa mudança de comportamento, que ela parou de não acreditar, vamos dizer assim, na palavra que tinha recebido, quando o nome dela foi trocado e o Senhor declarou, porque quando o Senhor muda o nome, Ele está declarando. Está falando: você não é mais uma princesa, você tem autoridade. Você agora é uma senhora, você tem um amadurecimento. E é isso. A palavra de Deus muito rápido para não tomar, porque aqui à noite é muitas comemorações, amém? Mas o que Deus tem é isso. Seja senhora do seu lar. Pare de achar que você tem medo. Pare de achar que Deus não pode te usar. Amém? Eu peço a Deus que o Senhor cumpra todas as promessas e que Ele te mostre que você tem autoridade. Amém? Na sua casa, no seu lar. É você que Deus quer. Que você possa enxergar o quanto tu és querida por Deus. Eu me lembro que eu fui entender essa questão de como eu era querida para Deus um dia. Eu já estava... a minha história da igreja, eu aceitei Jesus com 12 anos, mas eu ia, aí dava errado, voltava, aí depois eu ia, voltava. Até que um dia, eu acho que Deus, quando você já fica tanto diante da presença de Deus, diante da palavra, de tanto se alimentar, como a irmã falou aqui, a palavra de Deus não volta vazia. De tanto eu me alimentar, aquilo tomou conta de mim. E como diz, já não era eu, era Cristo. Até que um dia eu estava distante da igreja, eu não estava nem frequentando a igreja, mas uma pessoa, eu com a roupa normal, de short, blusa, na rua, uma pessoa parou e falou assim: você é crente? A pessoa nunca me viu na vida. E eu falei assim: por quê? Eu estava com a roupa normal, não estava de saia, não estava de vestido, não estava com Bíblia debaixo do braço, não estava com nada. Estava só numa parada de ônibus, esperando um ônibus. E ele falou assim: tu tem uma cara de crente? E eu tomei posse. Porque a Bíblia fala que não seja mais eu, mas que Cristo vive em mim. E naquele dia eu entendi, já não era eu. Cristo já tinha tomado conta e já vivia em mim. Amém? Eu não quero chorar, vou parar por aqui. E é isso, minhas lindas mães, né? Hoje eu sou mãe também. Meu primeiro dia das mães com minha bênção, minha promessa,
que desde 2018 eu tinha recebido. Que em nome de Jesus a gente possa ser como Sara, né? Não Sarai. Seja essa transformada agora. Que a gente possa ter autoridade, que a gente receba tudo que o Deus tem pra gente. Que em nome de Jesus a gente possa tomar posse das promessas que Ele tem. Assim como um dia eu quis tomar que Deus tinha feito, que Deus tinha prometido, que Deus tinha usado profetas para falar. Que em nome de Jesus Ele coloque no teu coração isso também essa noite. Amém? E é isso.